Ó, vai começar em um minutinho. Vivo? Estamos ao vivo! Boa noite a todos, galera! Tudo bom com vocês? Primeira live do ano aqui. Quem está falando é o Ian Kalil, trabalho aqui na Road Brasil, uma fintech de recuperação de crédito. Hoje teremos um papo especial aqui, que vai ser bem bacana, assim. Eu estou bem empolgado em conversar aqui com esse cara fera, né? Primeiro, antes de tudo, queria falar um pouquinho da nossa causa. Assim, a gente começou o Road Talks, né? A gente sempre quis fazer umas lives, fazer uma coisa bacana, mas com algum propósito, né? Fazer live por fazer, a gente não topou. E aí, nessa ideia, a gente acabou encontrando o Hospital Fabiano de Cristo. Foi uma história bem bacana como a gente se conheceu, né? Eles estavam precisando de ajuda porque a maior parte dos rendimentos deles caíram por conta do Covid, né, infelizmente. Mas estamos aqui para tentar ajudar o máximo possível. O hospital é um hospital sem fins lucrativos, tá? Retaguarda pessoas com câncer, né? Ele não cobra nada para você ser atendido. É uma história bem bacana. Um beijo aí para todo mundo aí do Hospital Fabiano de Cristo, a Maria Dilma em especial, que fica conversando comigo aqui o tempo todo. No seu cantinho direito aqui tem QR Code. Você aponta a sua câmera do seu celular. Você pode doar por PayPal, ou nós estamos modernos. Nós tivemos uma live com o CEO da Foxbit, né, o João Canhada. Ele criou aqui para nós, você pode doar até com um Bitcoin. Bacana. Só você apontar a câmera da live que você vai conseguir fazer as doações. Se alguma dificuldade, no celular, nos comentários aqui embaixinho, pode clicar que tem também os links para você entrar, clicar, enfim, à vontade para fazer as doações. Não importa os valores, o importante é doar, tá? Então, galera, vamos dar essa força. A gente está conversando, vai conversar com esse pessoal assim bem bacana, né? A gente vai estar disponibilizando um conteúdo gratuito para todo mundo, então vamos dar aquela força e gratidão aí para todo mundo que está assistindo. Bom, deixa eu chamar agora aqui o Sidney, que é CEO da Road Brasil, e o Diego, que foi vice-presidente da FUL. Sejam bem-vindos, galera. Tudo bom com vocês? Como que vocês estão? Legal, tudo bem, graças a Deus. Diego, tudo bem contigo? Tudo 100%. Aí. Obrigado pelo convite. Opa, nós é que agradecemos, Diego. E olha, Diego, tem uma pergunta que não quer calar. Todo mundo, depois que a gente passou que ia ter um papo com você, o nego falou, olha, fala para ele o que é isso. O que é a economia 4.0? Que todo mundo aqui hoje fez fila aqui na minha sala, querendo que você falasse mais desse momento com essa economia aí 4.0. Olha, a gente está vivendo uma grande revolução no Brasil nesse aspecto. Ainda é algo de nicho, mas é algo que cresce bastante. O Brasil é um país que, historicamente, sempre ficou muito distante das integrações de cadeia de valor, ou seja, o Brasil atrasou o processo de globalização, e o Brasil também sempre aliviou da competição aqui os estrangeiros e o empreendedor, né? Você vai falar, não, mas tem um monte de estrangeiro aqui. Tem, mas poderia ter 30 vezes mais. Mas, Diego, isso é ruim. Não, gerar competição é bom, né? É tão bom que a gente, historicamente, no Brasil, se acostumou com um serviço mal prestado, você não tem como trocar, você precisa ter lei do consumidor para poder regular o comportamento ético de uma empresa sob a ótica do relacionamento do consumidor e por aí vai. O que tem acontecido agora é uma completa destruição desses valores antigos, porque a tecnologia ela está massificada, ela está barata, portanto ela está acessível. E quando o indivíduo e não a organização detém ou pode deter uma tecnologia, acessar um recurso desse, ou diversos desses ao mesmo tempo, isso permite que você transfira o campo das ideias para a execução. Quando você volta 20 anos no tempo, o Brasil era um país físico. Então, tudo que você precisava fazer, você precisava comprar um prédio, alugar um prédio, comprar uma máquina, contratar 20 pessoas, tudo era físico.
Hoje não, com a tecnologia chegando, é o que a gente está fazendo aqui. Veja, se a gente estivesse tentando fazer isso aqui há 20 anos atrás, Nossa. a gente teria marcado isso só lá em outubro. Agora não, eu tiro uma hora aqui, você tira uma hora aí, a galera que está ouvindo tira uma hora e a gente consegue fazer isso. Isso é tecnologia. Então, o que eu chamo aqui de nova economia é exatamente esse processo. É o processo em que pessoas e empresas, a partir da convergência de múltiplas tecnologias, passam a se utilizar de ferramentas, comportamentos e mindsets modernos para poder transformar modelos de negócio em prol do consumidor. Legal, legal. Caramba, papo cabeça, hein? Começamos bem aqui o negócio, hein? Mas, ó, Diegão, eu queria saber uma coisa, assim, cara, você agora é CFO do iFood, tá num unicórnio brasileiro, no auge, o iFood, assim, na pandemia, assim, cara, todo mundo começou a usar porque precisava por necessidade, vocês estão no auge, assim, mas eu queria entender o começo, né? Literalmente, como tudo começou, cara. Você, Diego, alguns anos atrás, assim, como que começou até você chegar no iFood, assim? Como que começou para os jovens que estão assistindo hoje se inspirar em ti? Olha, tudo começou quando eu fui fazer meu MBA fora do país, fui estudar no IMD lá na Suíça, e lá teve uma situação muito engraçada em que eu fiz meu MBA em 2014. 2014, o Brasil vinha de 10 anos áureos, né? Crescimentos fortes, o Brasil voltou a crescer acelerado, a crise de 2008 pegou a gente aqui muito melhor do que os demais. O Brasil veio acelerando ali no 2013, o Brasil teve um crescimento ultra forte, 14 o governo Dilma veio acelerando mais. Então, eu cheguei numa aula de economia em que um professor vira para mim e diz, olha, o resultado de vocês nos últimos anos é horrível. E eu falo, cara, mas como assim? Você tá louco? Basta olhar os números. E ele diz, não, deixa eu te explicar por quê. E aí a gente começa a ter uma discussão extremamente interessante, estruturada, em que ele mostra o problema do Brasil ser, economicamente falando, como ele é. O Brasil é um país que agrega muito pouco valor na cadeia, né? Um país que exporta muita matéria-prima, um país que tem pouca tecnologia proprietária, etc. Quando eu fiquei de frente a isso tudo, e depois estudei mais, li mais, debati mais, me convenci daquilo que ele tinha afirmado, eu falei, pô, peraí, se isso é um fato, eu tenho que mudar minha carreira. Porque qual é a lógica de você entender que o que está acontecendo é errado e que existe uma tendência que vai na direção oposta e você ficar nesse lado errado? Não faz o mínimo sentido. Então, naquele momento, eu tomei uma decisão de vida que foi entender mais desse tema. Eu mergulhei mais ainda, não só sob o ponto de vista econômico, mas sobre outros pontos, como, por exemplo, gestão. Eu fui mentorar startups de graça, nunca ganhei um centavo, não tenho uma participação, não ganho nada fazendo isso, mas me Sem dedico. cobrar nada. Oi? Sem cobrar nada. Falou assim, pô, tô a fim de Nada, fazer, zero, quero não ganho ajudar. um centavo. Desde 2015, quando eu Caramba. voltei do MBA, eu passei a fazer isso, não ganho um centavo, não tenho uma participação nas startups, nada, zero. Por que que eu fiz isso? Para aprender. Porque ver aquela turma naquela época ainda ultra incipiente no Brasil, essa discussão de nova economia, me ensinou muita coisa, porque eu bebi na fonte. E aí, quando surgiu a oportunidade de vir para a Move, que é o grupo que controla o iFood, há 5 anos atrás, eu falei, eu tenho que vir. E veja, quando eu vim para cá, inicialmente, eu vim para ganhar 60% a menos do que eu ganhava onde eu trabalhava. Eu trabalhava na Suzano Papel e Celulose, uma empresa que tem, né, essa ligação mais aos conceitos tradicionais da economia. Veja, isso não é uma crítica, viu, pessoal? É só uma característica. Mas eu recebi uma proposta 40%. Eu tinha outras propostas à época que tinham valores idênticos ou superiores ao da Suzano. Porque, mas por que os caras fizeram isso? Você ganha pouco aí? É por isso? Esse lado da economia paga mal? Não. Só que é o seguinte, para estar do lado de cá, tem que ter a cabeça do lado de cá. E essa foi uma das formas que eles fizeram para testar isso. Se esse cara vier para ganhar 60% a menos, esse cara quer viver isso aqui. E foi isso que aconteceu. É evidente que, do ponto de vista econômico, eu acertei isso ao longo do tempo e estou super feliz aqui com a minha remuneração. Mas foi exatamente essa a minha jornada até aqui. Legal. Caramba.
Ô, Diego, outra coisa, em cima que você está falando das startups, qual é o futuro dela depois do Covid? Você acha que vai continuar esse ritmo forte ou não? Eu tenho completa segurança sobre isso. Completa, e sem medo de errar. Por que eu acho isso? As empresas da nova economia, e aí eu vou até desmistificar aqui, a gente fala muito de startup, né? Mas nem sempre a gente está falando de startup, né? A gente, na prática, está falando de empresas da nova economia. As startups, na sua grande maioria, nascem dessa forma. Mas tem empresas que não são novas, que estão aí há muito tempo e que fizeram essa transição da velha para a nova economia. Você está aqui, sei lá, 3 exemplos no Brasil para ficar isso claro. BTG Pactual, Banco Inter e Magalu. São 3 empresas que fizeram essa transição. Nasceram em algum momento que os conceitos não se adaptam mais ao de hoje e ajustaram seu modelo de negócios para essa nova realidade. Essas empresas, de forma geral, essas empresas da nova economia, elas são empresas que têm na sua característica o que a gente chama de antifragilidade. O que é antifragilidade? Antifragilidade é um termo cunhado pelo Nassim Taleb, que é um grande escritor que fala sobre riscos. Ele diz que os grandes sistemas humanos, as grandes empresas, as grandes pessoas que, ao longo do tempo, foram vencedores, foram bem-sucedidos, são aqueles que têm uma característica de trabalhar muito bem com a incerteza. O que é trabalhar com a incerteza? É se adaptar a ela e sair dela mais forte, e sair dela diferente. Isso é diferente de ser resiliente, de ser resistente. Então, você pega um bloco de concreto e joga água, ele está sendo resistente, ele não está se adaptando. Mas você pega uma vara de bambu, ela se adapta à incerteza que é a corrente de ar. Então, essas empresas nascem com essa característica, dado o modelo de gestão, dada a cultura, dada a forma como eles enxergam a modelagem de um modelo de negócios. Vou dar um exemplo aqui simples. Você pega, por exemplo, a Simpla, que é uma startup que nasceu alguns anos atrás em Belo Horizonte, é hoje a principal, ou era, no pré-Covid, a principal plataforma de eventos do Brasil. Ela vendia ingressos. Então, grandes shows, espetáculos de bairro, jogos de futebol, enfim, por aí vai. Então, a Simpla era uma plataforma. Você entrava ali, comprava seu ingresso, eles digitalizaram todo esse processo que envolve o consumidor e o produtor do evento, e aí vem a Covid. E a Covid dá uma pancada nessas empresas desse tipo. Por quê? Porque não tem mais evento. Você entra hoje na Simpla, o que você tem ali? Você tem uma plataforma de streaming para eventos. Não é o YouTube, é um monte de coisa e de vez em quando rola um evento que você está interessado. É uma plataforma em que as pessoas levam o seu conteúdo e a partir dali, a pessoa que está buscando, o consumidor que está buscando entretenimento, ele acessa. Quando a pandemia acabar, a Simpla vai sair fazendo isso e o que ela fazia. Entende o que é antifragilidade? E aí tem um exemplo muito interessante aqui na ponta oposta. A gente vê durante essa pandemia uma série de matérias de jornais em que as matérias dizem assim: essa empresa agora está super digital, ela agora fez um processo de mudança aqui para se adaptar, e não sei o quê, nananã. A gente deveria ver isso de forma negativa, não positiva. Você ter digitalizado o seu modelo de negócios por causa da pandemia, isso é um sinônimo de fraqueza. Ou seja, se não existisse uma arma na sua cabeça, você não teria feito isso. Está errado. Está completamente errado. Então, quando você me pergunta, você acha que essas empresas vão ter vez no pós-pandemia? Eu tenho certeza absoluta. Essas serão as grandes empresas do Brasil amanhã. Entendi. E por que o iFood começou? Da onde ele surgiu? Assim, eu conheci ele faz alguns anos, assim, né? Sou cliente, né? Eu até acredito que a minha nutricionista está me ouvindo aqui. Ela falou: por que você engordou tanto na pandemia? Está aqui o culpado. É o Diego. Porque é muito fácil, entendeu? Você compra tudo aqui no iFood.
Mas eu queria entender como tudo começou aqui. Como que o iFood falou assim, puta, foi alguém que teve uma ideia e falou assim, vamos começar a vender em aplicativo, porque tem um número de usuários assim monstruosos, assim, é muito grande. Então, como que tudo começou? Como que o iFood começou, Diego? Só para você ter uma ideia do tamanho do iFood, o iFood, em 2020, ele entregou mais de 1 bilhão de refeições no Brasil, atingindo mais de 40 milhões da população brasileira. Se você pensar que cada casa tem 2 pessoas em média, na verdade você está falando de 80 milhões de pessoas, ou seja, praticamente 40% do país. Então é um negócio realmente Caramba. muito, muito impressionante. O iFood nasce por um grupo de jovens em Jundiaí que dizem, puta, cara, esse negócio de pedir comida do jeito que é hoje, ou seja, você tinha 2 nomes de pizzaria que você conhecia, e quando você abria as páginas amarelas, você não sabia como escolher e você não tinha acesso a um cardápio. Então, puta, como é que você pede comida em casa? Então, é uma merda. Se você parar a pensar naquela época e comparar com hoje, você vai ver como era primitivo que a gente fazia. Na época parecia bacana, né? Na época era super cômodo. Os imãs de geladeira, né? A galera tinha todos Total, os imãs, assim. a turma nasce para resolver isso. E aí eles resolvem isso inicialmente com um call center. Um call center que vai fazendo as pontas, né? Você joga um cardápio pela internet de restaurantes que você tem, com o que existe ali de cardápio, né? Do próprio restaurante. E aí as pessoas acessam um call center que faz a ponta com o restaurante final. O nascimento do iFood há 10 anos atrás, ele bate também com o nascimento do smartphone, que permite logo na sequência a gente migrar isso, né, da internet como um todo, ou até da existência de um call center, para um modelo de telefone, um modelo de smartphone, né? Então, aí teve uma mudança muito grande, e aí na sequência, como logo no começo da fundação do iFood, a Movile, que é a principal empresa de tecnologia e plataformas da América Latina, empresa brasileira, é o segundo unicórnio brasileiro, depois da 99, ela adquire o iFood e leva para dentro do iFood a cultura, o modelo de gestão, entre outros ativos que a Movile tem, que são estado da arte global. E aí, associação da ideia. Então, com isso, com esses atributos que a Movile aporta, criam esse caminho para o iFood chegar onde ele está hoje. E ele não era aplicativo ainda, foi a aquisição que fez transformar no aplicativo, é isso? Exatamente. O Diego, você tinha telemarketing, é isso? No começo eu tinha. Caraca, E que doideira. hoje tem plataforma. Exatamente. Hoje é só o app. Só o app, né? Exatamente. Entendi. Legal. Caramba. E como que evoluiu, assim? Porque, assim, se tiveram a ideia de criar um aplicativo bacana, vão colocar todos os restaurantes lá, mas como que foi esse crescimento, assim? O que vocês fizeram para dar o boom, assim? É isso que é tão impactante, assim? Como que começou isso, né, de fato? Olha, a grande virada do iFood, ela está em especial no momento em que o iFood vai buscar no marketing a sua ferramenta de crescimento. Então, o iFood tem uma primeira fase em que ele evolui bem, mas com exposto às pessoas que gostam da novidade, que gostam do diferente, né, que é o que a gente chama em estratégia de adopter. E no final, o iFood encontra nas ferramentas de marketing uma forma de acelerar fortemente esse crescimento. E aí o iFood vai para a TV, o iFood traz personalidades como a Anitta, Fábio Porchat, entre outras pessoas. O iFood cria, né, a lógica do cupom, né, que muitos de vocês que estão ouvindo aqui já receberam. E aí isso gera um crescimento muito forte. E na sequência, que é essa fase que a gente está agora, é a fase calcada em inteligência artificial, em que a empresa cada vez mais vai ganhando tamanho, espaço, qualidade de serviço, entre outras coisas, a partir de uma infraestrutura que cada vez toma decisões por si próprio, que é exatamente essas modelagens de inteligência artificial. Entendi. Então, 100% dos... Desculpa te cortar, assim, 100% do, por exemplo, os cupons que vocês mandam, vocês têm uma inteligência artificial por trás que ela identifica se é bom ou não mandar esse cupom, ele faz toda essa validação? Exato. Caramba.
Legal. Em cima, Ian, disso que você está falando, eu tenho uma pergunta também interessante. Todos esses dados, o Diego, isso aí a iFood controla. Mas hoje nas empresas, eu falo que a gente vai nas empresas também e vê isso todo dia. Ela tem muitas informações, né, muitos dados, porém você vê que ela não usa adequadamente esses dados. O que você, como você trabalha aí em cima de plataforma, tudo, o que você poderia passar para esses empresários, essas empresas, que não sabem ainda lidar com esses dados que ela tem, mas ela não consegue colocar isso no seu dia a dia? Você tem aí uma fórmula aí mágica para nós? Olha, mágica eu não tenho, mas eu tenho alguns avisos importantes aqui para dar. A primeira coisa é, se você se você tem dados e não os utiliza para o seu negócio de forma verdadeira, e não falar, eu faço aqui para mexer no Excel. Não, de forma verdadeira. Se você não faz isso, você tem um passivo na sua mão e não um ativo, né? Um passivo. E eu acho que esse é um dos grandes exemplos, problemas que as empresas hoje enfrentam. Elas, na prática, têm feito muita coisa para capturar dado e muito para aproveitar. E aí vem uma ignorância sobre a ótica de dados, que as pessoas, todo mundo acha que aproveita o dado. Veja, se você não tem um data lake estruturado, uma padronização, um labeling de informações para que tudo se fale a mesma língua, se você não tem uma linguagem de acesso à banca de dados poderosa, que todo mundo na empresa consegue acessar, modelar, se você não tem uma forma de expor isso de forma rápida para que você faça análises, você não está usando dados, você só tem ele aí depositado, mas você acha que está só porque ele está depositado. Eu acho que esse é o grande, esse é o grande erro. Então, a primeira sugestão que eu daria é cuidado que você tem um passivo na mão. É melhor você começar a usar como ativo, porque senão o problema pode ficar grande. Na outra ponta, eu diria que está na hora de você orientar a sua empresa a dados. E cuidado em dizer, não, a minha empresa é orientada a dados. A gente tem uma péssima maneira de achar que já faz as coisas, que já tem as coisas, que já é bom nas coisas. Para com isso. Assim, se você não tem um data lake, não tem um Databricks, se você não tem uma empresa inteira modelando em SQL, se você não usa Tableau ou ferramentas parecidas, e se isso não está exposto para a empresa inteira, você não faz dados, tá? Você brinca de Excel, são duas coisas muito diferentes. Você tem um sistema aí na sua empresa, e isso não tem nada a ver com ser uma empresa orientada a dados. Então, acho que esses são os dois avisos que eu daria. Legal, legal, bem interessante. Ian, tem mais alguma aí que eu tenho aqui um monte, né? Mas senão ele vai ficar comigo aqui até meia-noite. Né? Ó, galera, só não esqueçam de fazer as doações aqui. O Diego está compartilhando esse super papo conosco. Então, vamos retribuir doando para o hospital, né? Por favor. E se vocês tiverem perguntas aqui, mandem no chat, tá? Que a gente lê a sua perguntinha aqui e o Diego vai responder para nós. Eu queria saber assim, qual que é agora o objetivo do iFood? Porque ele é um monstro, né? Ele é um unicórnio. Eu acharia bacana o Diego explicar o que é um unicórnio para a galera, né? Mas qual que é o objetivo do iFood agora? Ele já é um monstro, assim, é gigantesco. Ele quer crescer mais, virar uma multinacional? Como que vai ser assim os próximos passos? Ian, deixa eu aproveitar em cima da sua pergunta, né, que é bem legal, e também, Diego, complementando a pergunta do Ian, se a iFood vai ter outros serviços, se já tem e se vai ter outros serviços, né? Em cima aí, já que o Ian entrou nessa pergunta, estou aí no vácuo do Ian. Olha, o iFood, bom, primeiro, deixa eu dar um passo para trás aqui. Você me pediu para explicar o que é unicórnio, né? Essa é uma explicação boa para se dar, porque de fato muito tem se falado sobre o tema e as pessoas não conhecem necessariamente ele, né? Unicórnio foi um termo, né, criado
nos Estados Unidos, há cerca de uns 10 anos atrás, por um investidor que basicamente dizia, olha, existem empresas que estão criando modelos de negócio extremamente digitais, extremamente escaláveis, com uma capacidade enorme de remodelar cadeias de valor. E essas startups, essas empresas que atingem o valor de $1 bilhão, é muito difícil ser encontrado, né? O que isso quer dizer na prática? Isso quer dizer na prática que o unicórnio é um bicho raro, né, pela metodologia. Então, é difícil você encontrar empresas que nascem, saem do zero, conseguem escalar um negócio de forma muito rápida e efetivamente virar um negócio grande. Por isso o nome unicórnio, né? Então, o iFood hoje é, sim, um unicórnio e é por esse motivo. O que eu chamaria atenção aqui? O iFood, ele é uma empresa que tem um foco muito grande. Então, nós somos uma empresa que tem uma clara percepção de que quando você não foca muito bem em algo muito específico, quando você não foca muito bem em pouquíssimas coisas, você tende a dispersar, você tende a se tornar um generalista. Qual é o problema do generalista? Ele não entende muito de uma coisa. E aí, se eu tentar ser bom de tudo, eu não vou ser o melhor do restaurante, né? Ou o melhor da comida. Então, esse é o nosso grande foco. A gente aprende a dizer não para a grande maioria das coisas, né? Para onde a gente está indo, então? A gente está indo para o ecossistema da comida, né? Então, a gente começou lá no restaurante, fomos para o supermercado, agora estamos indo para a conveniência, para o vale-refeição e por aí vai. Ou seja, o que eu quero dizer aqui é a gente dificilmente vai tocar em alguma coisa que não seja comida. Ah, Diego, mas eu consigo no supermercado comprar a Veja multiuso. Eu sei, mas é porque está lá. Ah, mas eu consigo comprar a farmácia, é porque a farmácia está embutida ali, é um conceito de mercado. Mas a gente não vai sair muito desse miolo, né? Ou seja, a gente vai criar no Brasil o maior ecossistema de comida já existente nesse país. Entendi. Caramba. Ô, Diego, e como vocês conseguiram entrar em barzinho, que nem você falou, barzinho, supermercado, pizzaria, onde às vezes tinha o Z ali, né, analógico, né, tinha um telefone, não tinha nada tecnológico. O que vocês fizeram para chamar esse público, que eu acredito que seja um nicho de mercado grande para vocês, né? Que é e foi um mercado grande para vocês. O que vocês fizeram para convencer lá o Zé da padaria, né, a ser tecnológico com vocês? Olha, eu acho que primeiro tem aqui um efeito que acontece muito em tecnologia, que é o efeito do vizinho, né, da grama do vizinho. Como eu disse, né, existe o que a gente chama de early adopter, que é aquela pessoa que adota mais rápido alguma tendência nova. Quando essa pessoa, no caso um restaurante, adota, o restaurante do lado, geralmente restaurantes são próximos um dos outros, né? Ele começa a olhar para o lado e falar assim, pô, mas peraí, tá parando aí 10 motos por dia. Não, agora 20. Não, 30 motos veio aí. Eita, no final de semana veio 100. Então, gerar demanda para o early adopter gera essa sensação de escassez, né? Do tipo, tá acabando, puta, eu vou ficar fora dessa para quem tá fora. Então, isso chama a atenção. Esse é um lado da demanda. Tem um outro lado, que é o lado do produto, que é você ter uma capacidade de ter um produto muito simples, de tal forma que uma pessoa que não é versada a tecnologia, que não tem o hábito de usar a tecnologia, consiga fazer isso com muita facilidade. Aí vem o lado do produto, né, do que a gente chama de UX, da experiência do usuário. Então, esses dois pontos aqui são as duas principais molas propulsoras, mas evidentemente existem outros fatores que contribuem aqui também. Entendi. Caramba. Legal, legal. Ô, Diego,
assim, eu queria saber uma coisa assim que fica muito na minha cabeça. A gente vê muito, você comentou dos unicórnios, tem outras empresas que são unicórnios, mas assim, se tem um lucro muito grande por trás, porque você fala, ele tem um valuation de $1 bilhão, acima de $1 bilhão. E quanto de fato a galera que está investindo está ganhando, né? Está ganhando mesmo, o iFood hoje dá lucro, ele dá grana, dá uma grana pesada. Como que está esse processo do iFood? Essa é uma pergunta interessante, porque muita gente ainda, em especial por causa da mídia, tem um pouco dessa impressão. Veja, uma empresa, ela sempre tem que dar lucro. Mas existe um cenário em que você dá prejuízo, né, de forma inteligente. A forma de se dar prejuízo numa empresa é você dizer, se eu investir muito agora para acelerar o meu crescimento, o retorno vem na sequência. Então, vou dar um exemplo idiota. Se você ganha uma concessão para fazer a duplicação de uma rodovia e depois ganhar o dinheiro com pedágio, como é que são os seus 5 primeiros anos? De prejuízo. Porque você fica na obra. Aí, um dia que você termina, você bota lá um laço, corta, começa a ter receita. E aí você vai pagando. Então, qual é a diferença disso e do que eu estou falando aqui? A diferença é nenhuma. Tem um atributo só que a gente poderia falar, que é o risco. Quando você fala de uma concessão, você fala de algo que é esperado. Eu sei que passará um carro ali. Quando você fala de um produto de varejo, um serviço de varejo, você tem um risco de demanda. Eu concordo que tem um risco. É por isso que os retornos são diferentes. Por isso que uma empresa como a nossa, ela tem um retorno muito maior, ou uma expectativa de retorno muito maior, do que uma concessão. Relação de risco-retorno. Então, por que o iFood, em alguns anos, ele deu prejuízo? Porque o iFood disse, olha, se eu investir no processo de aquisição de novos clientes agora, esses clientes vão ficar aqui por 5, 10 anos e isso vai me retornar não só o capital que eu investi, como o retorno que eu estou procurando. Então, é isso. O que as pessoas confundem é exatamente isso. As pessoas têm uma sensação de que essas empresas só dão prejuízo. Não, elas não dão prejuízo. Um outro exemplo que eu gosto de dar é assim, ó. Você tem você tem uma laje corporativa. Aí você vai lá e, sei lá, monta consultórios. Aí dá super certo. Você fala, caralho, puta, acho que dá pra ganhar dinheiro com isso aqui, bicho. Porra. Aí você monta a segunda. Aí, puta, dá certo. Aí você fala, opa. Aí vamos imaginar que você ganha, então, uma grande convicção. Minha pergunta é, se você está extremamente convicto, você deveria montar uma por vez e nunca dar prejuízo? Ou você deveria montar 200 agora e ser a principal empresa de mercado, ter prejuízo agora e ter o retorno amanhã? Porque a resposta ela é um tanto óbvia. E é exatamente assim que a gente analisa o negócio. Entendi. E, Diego, em cima do que você está falando, como que fica, então, seus concorrentes? Olha, a concorrência do iFood ela se dá de diversas formas, né? A primeira delas é a concorrência com o mundo físico. A segunda é com telefone. A terceira é com WhatsApp. A quarta é com quem tem algo parecido comigo. Mas existe uma que supera todas essas, que se chama a cozinha. A cozinha das pessoas. O mercado de food delivery é tão pequeno ainda, que o meu concorrente não é a empresa aqui do lado de mim. Meu concorrente não é o WhatsApp. Meu concorrente não é o telefone. Meu concorrente ainda é o fogão. Ou seja, é ainda convencer as pessoas que o processo de pedir ele é melhor em todos os aspectos vis-à-vis a cozinha. Entendi. É complicado, né? Não é uma missão fácil, né? Porque, assim, eu chego em casa, mãe sempre faz a feijão ali, sempre, né? Tá enraizado na nossa cultura, né? Então, mudar a cultura de uma nação não é fácil, né? O Covid deu uma força aí, né? O Covid deu uma super força. Vocês tiveram um pico de crescimento com o Covid, Diego? Foi além das expectativas? Como que foi essa fase do Covid para vocês? Olha, o Covid ele gerou assim um impacto no começo, mas para a gente ele é um impacto menor. Assim, o iFood ele vinha crescendo já ao ano 100%. Então, você crescer um pouco mais quando você cresce 100%, isso não muda direcionalmente a sua empresa.
né? Para outros não, que crescem bem menos. Aí quando você cresce um pouco mais, esse é um efeito relativo, né, e absoluto muito grande. No nosso caso não. Então, sim, existiu em especial ali naqueles primeiros meses um aumento da frequência por pessoa, porque as pessoas tenderam a ficar mais tempo em casa. Mas em um certo momento, as pessoas começaram a voltar para a sua rotina. Vocês todos aí, de alguma forma, já voltaram um pouco para a rotina de vocês. Então, nesse sentido, o iFood teve sim um impacto, mas o grande impacto na prática para o iFood ele vai ser sentido no futuro. É o fato do brasileiro, de forma geral, ter conhecido o e-commerce, né? Ter conhecido o Magalu, ter conhecido a Via Varejo, ter conhecido o Mercado Livre, ter conhecido o e-commerce. Quando você conhece o e-commerce, você se torna um consumidor mais digital. Então, a fricção para eu te atrair para o meu serviço também, ela diminui. E o que o iFood ganha é isso, é esse impacto indireto do brasileiro ter se tornado mais digital. Entendi. Caramba, Legal. E, Diego, em cima do que você está falando, a gente aqui tem amigos que têm restaurante, que tem pizzaria, e muitos, assim, e você até falou aí do fogão, né? E muitos aí se queixam da taxa do iFood, que é alta. Então, às vezes, o empreendedor pequeno, né, ele até fala, meu, o iFood me cobra muito caro. Vocês estudam alguma coisa nesse sentido, em estar facilitando a vida desse microempreendedor? Já tem algum estudo nesse rumo? Bom, vamos lá. Primeiro, toda relação de cliente e fornecedor, ela sempre vai ter uma tensão de preço. Sempre, né? sim. Então, você não vai comprar o seu iPhone e falar, porra, a Apple deveria cobrar mais. Então, É, o segundo ponto é se o iFood cobra muito, né? A taxa média do iFood é de 15%. Então, eu vou fazer uma continha matemática aqui para a gente chegar a essa conclusão. Se o iFood cobra muito ou não. O preço médio dos pedidos no iFood é de R$50. R$50 vezes 15%, nós estamos falando de R$7,50. O entregador ganha, em média, mais do que isso por entrega. Portanto, meu custo não é alto. Porque, veja, eu tenho dificuldade de fazer a primeira perna do meu custo, que é o custo do entregador. Eu ainda tenho que pagar todo o resto. Meu salário, a empresa que a gente aluga o prédio, Estrutura, tudo. o restante. Então, você pode falar assim, o iFood cobra muito. Cobrar muito, para mim, significa você prestar um serviço ruim, desproporcional ao que você cobra, e, portanto, você cobra muito. Agora, se o valor é alto para um restaurante, essa é uma outra discussão, porque efetivamente, quando um restaurante vende lá no salão, ele não paga a taxa de entrega. Quando ele vende pelo online, ele tem que pagar alguma coisa. Então, evidentemente que tem uma diferença aqui e isso impacta. Agora, isso é um problema? Não, porque, veja, na inexistência do food delivery, parte da demanda que está hoje no restaurante, por causa da existência do food delivery, estava em casa, no fogão. Então, você vai falar o seguinte, pô, quando eu vendo um prato, eu tenho 30% de margem. Quando eu vendo com iFood, eu tenho 15%. Mas quando você não vende quando não existe um modelo como o do iFood, você não tem a venda, porque a pessoa está na cozinha. Então, assim, eu entendo o ponto, mas veja, quando eu faço essa simples conta que eu contei para vocês aqui, fica muito evidente que a gente não cobra caro, porque se cobrasse caro, a gente não conseguiria efetivamente. chegar. Exatamente. É. E não só isso, né? Vocês entregam muitos restaurantes, por exemplo, se não fosse. Eu sou um cliente fanático de vocês, né? Como aqui na empresa é muito mais fácil você pedir no iFood do que você sair para, enfim, comer em algum lugar. E muitos restaurantes eu não conheceria se não fosse o iFood. Né? Não ia ser feito a venda, ele não ia ter esse lucro se não fosse vocês. Então é justo esse pagamento, né? Vocês entregam de bandeja meio que o cliente, né? É bem bacana isso. Eu diria que aí tem uma dobradinha, né? Acho que tem um lado do restaurante que, puta, tem a sua marca e faz um bom prato de comida, né? E tem o lado do iFood, de novo eu volto lá naquele ponto que eu mencionei no passado, do marketing, de, puta, ir caçar as pessoas e conseguir atrair para a plataforma.
né? Para quem, por exemplo, viu a final da Libertadores, estava lá. O iFood. Exatamente. Então, quem pagou por isso? O iFood. Então, o iFood ele colabora, né, com o restaurante para poder gerar essa demanda. Entendi. Caramba, bacana. E os seus concorrentes, por exemplo, a gente conhece que tem o Uber Eats, o Rappi. Quem chegou primeiro, eu pelo menos conheci primeiro vocês, assim, né? Foi impactante a chegada desses concorrentes, principalmente o Uber. O Uber é um nome muito forte na parte de locomoção, né? Ainda não acho que não está tão forte na parte de delivery, mas foi impactante no faturamento do iFood? Foi impactante essa concorrência para vocês ou nem um pouco, assim? Como que foi? Veja, ela não foi impactante nesse sentido por uma questão simples. O mercado ainda é muito pouco penetrado. Então, quando o Uber veio para o Brasil, quando a Rappi veio para o Brasil, eles pegaram um mercado que ainda tinha muito para ser desenvolvido, mas assim, muito para ser desenvolvido. Então, quando você olha sobre essa ótica, a pergunta, né, que você faz por que você trata o cara como um competidor e se preocupa com ele? Não faz o mínimo sentido. É um erro tão grande pensar dessa forma. Por quê? Porque o mercado ainda é inexplorado. Agora, se o mercado fosse um mercado maduro, aí eu ia falar, pô, temos um problema aqui de competição seríssima. Não é este o caso, é ao contrário. Então, a vinda deles é evidente que pressiona, traz concorrência, né? Cria outros parâmetros, sem dúvida alguma. Entretanto, é no mercado ainda muito pouco explorado. Então, ela não tem esse impacto de crescimento. Todo mundo consegue crescer. Entendi. Então, o mercado está engatinhando ainda? Ainda existe nicho de mercado que dá para a iFood entrar, então? Total. Legal. O mercado brasileiro aqui, ele não tem nem 10% de penetração. Tem 90% ainda pela frente. Nossa, meu pai. Caramba. Dá para brincar bem ainda, né? Eu vou ler duas perguntas aqui. A primeira da Cíntia, né? Ela perguntou assim para você, Diego, qual estudo que você indica para a galera que está começando a vida agora, né? O que você indicaria para quem está começando a vida agora e quer chegar num cargo como você, assim, para os jovens assim que estão nos assistindo, como eu? Olha, tem alguns livros que eu gosto muito. Eu acho que essa discussão toda aqui, ela é uma discussão sobre comportamento, né? Não é uma discussão técnica. E por isso tem alguns livros que para mim são fontes de inspiração do ponto de vista comportamental. O primeiro deles é um livro chamado Princípios, de um escritor chamado Ray Dalio, Raydalio. É um livro que fala sobre transparência e o valor da meritocracia de ideias. Então, esse é um livro que para mim tem um peso muito grande da ótica comportamental. Existe um outro livro que tem um grande valor, que é A Regra é Não Ter Regras. Uma forma muito interessante de você entender essa flexibilidade mental que as pessoas precisam ter na gestão da empresa. E aí tem um livro aqui no Brasil muito legal que narra os 10 principais unicórnios, que é o da Ideia ao Bilhão, do Daniel Bergamasco, que é um puta de um livro. Super, super interessante. Que eu recomendo fortemente. Esses são os livros que eu recomendo. E aí, eu recomendo também o meu, que eu estou lançando no mês que vem, março, final de março. Opa! Legal, aí. Eu resolvi escrever exatamente sobre isso que a gente está falando aqui. E como uma forma Que de bacana! permitir as pessoas entenderem melhor todo esse movimento que a gente está discutindo aqui nessa ligação. Entendi. Qual que é o nome do livro? O livro ele remete exatamente a tudo que a gente está falando aqui, né? E a forma de tentar expressar isso foi chamando de o livro, o título e subtítulo, Nova Economia, subtítulo, entenda por que o perfil empreendedor está engolindo o empresário tradicional brasileiro. Entendi. Pô, profundo, hein? Legal, E quando já tem pré-estreia aí, para a galera que está assistindo, eu vou estar na filinha com o livro embaixo do braço, pegando o seu autógrafo aí. Quando que vai ser? Venda é na segunda quinzena de março, e aí lá no meu Instagram eu vou postar lá os Bacana.
Legal. Ó, galera, sigam o Diego aí nas redes sociais, @Diego Barreto no Instagram, tá? Sigam ele lá e continuem doando, agradecer aí, já conseguimos R$ 2.300 de doação. Não parem, QR Code tá aí, link tá aí, dá aquela forcinha, não importa o valor, R$5, R$100, vai do coração aí, vamos ajudar porque é uma causa bem bacana. Vamos agradecer que a gente está com saúde, graças a Deus. Estamos todos bem. Se temos problemas, é normal, nós temos, vamos passar por eles, mas vamos fazer essa doação, vamos fazer essa força aí. Tenho mais uma pergunta do público, posso falar, Sidney? Pode. Eu tenho uma aí, além tem um monte, mas deixa eu deixar um pouco dos outros também, né? Estão perguntando assim, se seu maior, a pergunta é do, deixa eu ver aqui, Everaldo Lopes. Se o seu maior concorrente é o Fogão, existem ações específicas para conquistar esse público-alvo? Valeu pela pergunta, Everaldo. Boa pergunta. Olha, existe sim. A gente tem aqui um trabalho muito forte com o que a gente chama de novo cliente, né? O estudo do novo cliente, ele nos leva a dois resultados. Tem um cliente que só não entrou porque ainda não tem o que ele quer, o que ele precisa, né? E tem o cliente que ainda não está preparado, que ainda não se sente à vontade, né? Para aquele que a gente sabe que ele já está pronto para entrar, mas não entrou, o que tá faltando ali? Está faltando ali você ter a oferta que ele está procurando. Então, às vezes é porque ele ainda não tem, por exemplo, sei lá, a gastronomia que ele gosta, os restaurantes não são tão próximos, então o tempo de entrega é um pouco mais longo, coisas do tipo. Para isso, é um trabalho do time comercial para ir azeitando isso e ajustando essas questões de oferta. Do outro lado, existem aqueles que precisam ser estimulados, porque não tem uma tendência natural. E aqui a gente tem várias ações. Uma delas, por exemplo, que é muito conhecida, é o cupom. Né? Existe uma lógica clara de cupom para trazer a pessoa para ela experimentar o serviço, depois estimular ela a ter uma certa frequência para ela se acostumar com o serviço, e aí depois ela tem a vida própria de forma natural. Então, ações como essas são bem comuns numa empresa como a iFood. Entendi. Bacana. O Diego, você está falando hoje, né, 2021, né? Nós estamos aí indo para fevereiro, março, né, de 2021, tal, né? Mas é aquela coisa, né? Todo mundo sabe as pingas que eu bebo, mas não vê os tombos que eu levo. O que deu de errado que hoje você não faria? Você fala, putz, fiz errado isso, nossa. E aí você veio e corrigiu. O que você nos orientaria nesse sentido? Erros que você cometeu, né, nessa sua trajetória, né, de vitória, né? Mas que você poderia, puxa vida, eu poderia ter evitado isso. Eu diria que a gente deveria ter acelerado o processo de ter se tornado uma empresa baseada em inteligência artificial. O brasileiro não tem a cabeça de estar na frente, no expoente de tudo que acontece. Isso teria dado para a gente tem essa cabeça, mas a gente poderia ter se adiantado em um ano e meio mais, né? Então, teria feito isso. Eu acho que um outro ponto, a gente teria trazido os benefícios que a gente trouxe de proteção para os entregadores mais cedo. A gente começou a fazer isso ali no meio de 2019. A gente poderia ter começado isso no começo de 2018. Né? Eu nem me culpo, porque a gente estava aprendendo ali, né? A logística do iFood, o entregador que entra na plataforma do iFood para prestar serviço, ele só começa ali no começo de 2019. Antes a empresa não tinha esse serviço, quem fazia a própria entrega era o restaurante. Então, se eu pudesse ter nascido com esse conhecimento para antecipar essas proteções, teria sido fantástico. Essas são, acho que, as duas grandes mudanças assim, mais estruturais que eu teria feito no passado. Entendi. E como que você concilia, Diego, sua vida pessoal para a vida profissional? Boa, né? Legal. Porque a gente sabe que você tem um casal de filhos, né? Quem
segue depois nas redes sociais, você vai ver que são bem parabéns aí pelo casal, né? Tem também um cachorro bem bacana e é casado, né? Como que você faz essa conciliação, assim? Porque o iFood deve demandar bastante tempo do seu dia, né? Como que você faz isso? Eu acho que tem algumas formas, né? Assim, de fato, eu faço muita coisa, tá? Eu mentoro, puta, umas 40 startups, eu acabei de escrever um Caramba! livro, eu dou aula, eu sento no conselho de administração de algumas empresas e estou aqui no iFood. Então, de fato, eu faço muita coisa. Como é que eu faço isso? Eu faço de duas formas. Primeiro, eu monto equipes ótimas, são boas, ótimas. Né? Por quê? Porque isso permite que a equipe tenha mais fluidez, que a decisão vá mais para a ponta. Diferente de grande parte dos gestores espalhados por esse país, que são centralizadores, e todos vão dizer, não, eu não sou centralizador. Mas na prática, tudo tem que passar por você. Quando erra, você reclama. Você precisa de um reporte, um relatório para receber toda semana, para ficar lendo lá e ver se alguém não está fazendo uma coisa errada, e por aí vai. Eu não tenho isso. Eu trabalho com pessoas. Eu trago pessoas foda. Pessoas com comportamento diferenciado, com uma transparência enorme, com uma capacidade de colaboração violenta. Isso me dá, então, agilidade. Então, isso me permite ter um trabalho eficiente dentro do iFood. E aí eu espremo para as pontas tudo aquilo que não impacta a minha família. Então, por exemplo, lives como essa, ou qualquer outro evento desse tipo, no máximo, em 99% das vezes, entre 6h30 e 7h30. Por quê? De 7h30 para frente é família. 6h30 para trás eu estou no iFood. Então, esse é o horário que eu tenho. Ah, mas eu não tenho esse horário. Pô, que pena, então eu não vou poder ajudar. Adoraria ajudar, mas essa é a forma como eu posso ajudar. Outro que eu faço é eu durmo muito pouco, né? Então eu consigo acordar cedo com muita facilidade. Então eu já dei mentoria para startup sábado, 6h30 da manhã. É o horário que eu tenho. Dá. Então, bora lá. Eu faço o esforço Bora daqui, lá. você faz o esforço daí. Eu escrevi meu livro acordando durante 6 meses seguidos às 5 horas da manhã. Aliás, começando a trabalhar às 5 horas da manhã, acordando 4h30. Então, é isso, assim, é o esforço que eu tenho que fazer para conjugar isso tudo. E como que você transforma, como que você cria esse time, assim? Quais que são as suas linhas de raciocínio, os seus pré-requisitos para transformar um time num time fodástico, assim? O que você, puta, isso aqui precisa ter para fazer parte do meu time? Comportamento. As pessoas precisam ser pessoas diferentes. Né? As pessoas precisam e não estou falando de faculdade. Eu estou falando de comportamento, de visão, Atitude? Oi? De atitude, de Atitude. trabalhar bem com transparência, trabalhar bem com a meritocracia da ideia. Se as pessoas não são assim, elas não trabalham bem, elas são lentas, elas são mesquinhas. Então, para mim, esse processo de entrevista, de avaliar esse tipo de perfil, é extremamente importante. Para você vale mais, por exemplo, uma pessoa que fez a Anhembi Morumbi, mas tem uma atitude sensacional, do que um cara que fez USP e tá, tipo, cagando e andando para as coisas, não tem atitude? É isso mesmo? Caraca. Para você vale mais isso. Total, eu não estou nem aí para o currículo, não estou nem aí para a faculdade que você fez. Por uma questão simples, não é que eu não valorize você ter feito o USP. Pô, vai ser ótimo se você for uma pessoa com comportamento violentamente bom e ter feito o USP. Mas se você não fez, Entendi. podem ter questões, condições da sua vida que não tenham te permitido. Talvez a própria maturidade sua. O que não tira de você ter um comportamento violentamente bom. Tá. Ô, Diego, quando você fala comportamento, esclarece isso para nós, né? Quando você vai admitir você falou em comportamento, como assim? Eu vou te dar um exemplo. Na entrevista, eu chego para a pessoa e falo assim: o que você fez na sua vida que ninguém mais fez? Cara, a pessoa que tem um comportamento diferenciado, É, ela vai te dar uma vai falar. resposta. Pode ser que outras pessoas tenham feito, né? E evidentemente não é que eu estou procurando, que eu vou julgar a pessoa dizendo, eu conheço, um primo meu fez isso. Não é isso, né? Mas a resposta que eu não quero eu passei em primeiro vestibular. Eu ganhei um prêmio de melhor aluno. Eu corro maratona. Tudo isso é legal, mas isso não é diferente. Eu conheço milhares de pessoas espalhadas por aí que fizeram isso. Agora, eu vou te dar um exemplo. Pessoa que responde para mim assim:
Pô, quando eu tinha 15 anos, eu organizei o primeiro campeonato de futebol na minha cidade. Eu fui até 5 escolas privadas e públicas, pedi as quadras emprestadas nos finais de semana, colei cartazes para as pessoas se inscreverem ligando no telefone da minha casa, pedi para a prefeitura me ajudar com alvará para que a polícia militar pudesse fazer a segurança e fiz o primeiro campeonato interescola da minha cidade. Essa pessoa eu quero contratar para o meu time. Essa pessoa. Talvez ela não tenha feito nenhuma faculdade. Só que essa pessoa, se eu falar para ela, vamos sentar e aprender, ela vai sentar e aprender. Se eu falar para ela, agora pega esse conhecimento e executa, ela vai ter condição de executar. Vai acontecer de um dia para o outro? Não. Eu não estou contratando uma pessoa de um dia para o outro. Estou contratando uma pessoa para os próximos 5 anos. É uma mudança de paradigma total, né? Se você, quem é jovem, assim, tipo, eu converso com muitos universitários, o cara fala, pixe, fiz a Anhembi Morumbi, não consigo entrar nessa empresa nem a pau. Cara, bem legal essa iniciativa. É surreal. Para as pessoas não interpretarem mal, não é que o conhecimento não é importante, hein? Técnico. Então, vou dar um exemplo. Você vai contratar uma pessoa, sei lá, para ser o seu coordenador contábil. É evidente que essa pessoa tem que saber contabilidade. Eu não estou discutindo esse mérito. O que eu estou discutindo é que essa pessoa não tem que ter trabalhado necessariamente na PwC e não tem que ter feito contabilidade na USP necessariamente. É isso que eu estou dizendo. Agora, evidentemente, você precisa de uma pessoa que tem que fechar um balanço, esse cara tem que ter estudado contabilidade, por razões óbvias. Sim. Ó, temos uma pergunta aqui da Maria Dilma. Quais são as suas expectativas para o pós-pandemia? Boa pergunta. Olha, minhas expectativas para o pós-pandemia é de um país extremamente mais digital, e ao ser digital, as empresas vão levar um consumo muito melhor, um serviço muito melhor para o consumidor, que vai subir sua régua e vai começar a separar os dinossauros, empresas tradicionais que prestam mau serviço, do mercado. Eu acho que o Brasil vai viver uma revolução em termos das empresas que são as líderes, campeãs das suas cadeias de valor, porque o Covid acelerou esse processo de digitalização. E muita empresa vai ficar para trás por causa disso. Você acha que é só o início, então? É o comecinho? É só o start? Os próximos 5 anos vão ser maravilhosos nesse aspecto. Tenho certeza disso. Isso em nível nacional ou nível mundial? Ou é o Brasil que tem essa perspectiva, ou essa maneira de evoluir muito rápido? Olha, isso no mundo, assim, nos países desenvolvidos já aconteceu de forma bem mais rápida que o Brasil. O Brasil é um país muito avesso à tecnologia proprietária, né? O Brasil compra muita tecnologia dos outros e embarca aqui. Então, quando você faz isso, você não ganha a agilidade que a tecnologia te dá, né? Então, por exemplo, você compra seu iPhone, você quer mexer nele, o que você faz? Você tem que ir lá na loja, né? A mesma coisa que você está na sua TI, você tem lá o seu RP, e você fala, eu quero mexer num negócio. Você tem que ir lá e tal, ver consultoria, entra no pipeline, custa $100.000, tudo é demorado. As empresas da nova economia, que foram impulsionadas por esse momento da Covid, elas detêm o código-fonte. Então, quando ela precisa mudar alguma coisa, ela vai lá, mete o dedo e altera. Ela não fica esperando 3 meses para poder alguém lá na Alemanha fazer um ajuste. Essa agilidade faz com que as empresas percebam e ajustem mais rápido. Isso está chegando no Brasil nos últimos 15 anos. É recente ainda. A pandemia acelerou esse processo. Entendi. Cara, e a gente está quase encerrando, galera. Se tiverem perguntas, mandem no chat aqui para a gente. Aproveitar essa oportunidade do Diegão. Continuem fazendo as doações, né? Para o hospital. Diego, acertos que você comentou assim, puta, por que você contrataria alguém por uma atitude foda, assim, se a pessoa fosse uma coisa sensacional? Qual uma coisa sensacional que você acha que você fez, que você fala, puta, isso aqui pro iFood foi sensacional? Ou de vida também, para inspirar essas pessoas que estão nos assistindo? Olha, o que eu diria é mudar a cabeça sobre transparência. O brasileiro é muito pouco transparente. A gente se acha transparente, né? Ninguém vai falar, não, eu sou fofoqueiro, só escondido das pessoas. Ninguém vai falar isso. Mas o Brasil é pouco transparente, o brasileiro. Quando você é pouco transparente, você afasta demais o tempo de ter o problema e achar a solução. Entre o problema e a solução, né? Quando você é transparente, você contribui mais para o crescimento das pessoas, porque elas ouvem a verdade.
elas contribuem mais para o seu crescimento, porque você ouve a verdade. Você é mais feliz porque você resolve problemas logo no começo de uma jornada. Eu acho que essa foi a grande mudança de chave que eu tive na minha vida. Quando eu vim para a nova economia, tomei aqui uma portada na cara sobre transparência. Mas aí eu me abri para isso, evoluí com isso, cresci, e isso me mudou diametralmente como pessoa. Entendi. Caramba, que Legal. aula, hein, senhores? Que aula, hein? O cara é fera demais. Não é à toa que tá onde tá, né? Bom, encerramos todas as perguntas aqui. Tem uma pergunta da Ana Carolina, mas ele já respondeu, né? Ela fez uma pergunta, muitas vezes esse tipo de viés somente em entrevista. Eu chamaria atenção num currículo. Acho que você falou, né? Faça uma coisa sensacional, não é? Já está respondido. Bom, queria agradecer imensamente a você, Diego. Que aula que você deu aqui para nós. Parabéns aí por conquistar o que conquistou. Não é à toa que você está onde você está, né? Brigadão mesmo por esse tempinho seu. Sidney, meu chefe, também queria agradecer. Opa, Gratidão ok. aí por conversar, bater esse papo conosco. Galera, as doações vão continuar no ar. Você pode escanear o QR Code, você pode mandar pelo link. Vamos ajudar o hospital. O Diego parou esse tempinho para conversar conosco de forma gratuita, deu essa aula de forma gratuita, então vamos recompensar e ajudar aí o hospital. Certo? Diego, última finalização que você tem para falar para a galera aí, tem algum recado? Acho que o recado que eu daria, pessoal, nós todos aqui somos privilegiados, né? Eu sou privilegiado porque eu estou numa empresa interessante e meu pai e minha mãe me deram a chance de estudar e chegar aqui. Vir aqui e gastar meu tempo nisso é devolver um pouco o que eu pude adquirir de valor. Essa iniciativa que está sendo feita aqui não vai doer nada para vocês ajudarem um pouquinho. Nada, 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 nada. Diego, já dei R$ 50, dá mais 50. Eu posso dar 100, dá 110. Né? Isso faz uma diferença. Essa é uma das coisas que a pandemia nos ensinou, como a gente, brasileiro, ainda tem um lado, né, muito, muito solidário, né? O brasileiro tem historicamente, a pandemia ficou mais claro. Está aí uma ótima oportunidade de mostrar essa solidariedade. Boa! Legal, legal, legal. Sidney, suas últimas considerações, Sidney? Opa! Não, primeiramente agradecer o Diego, né, por essa aula, por esse tempo aí de aprendizado, né? E eu também concordo com o Diego, né? A gente tem de investir mais no Brasil. Nós, como brasileiro, né, a gente precisa acreditar mais nesse país, né? E eu também confio nesse país, amo meu país, né? Tudo que eu tenho é dele, né? Veio dele, né? Amo minha cidade, então a gente tem de valorizar isso, né? E o brasileiro, ele precisa ser um pouquinho mais patriota, que está entrando, né? Dificuldades tem e terá, né? Mas a gente precisa amar mais esse país, né? Vestir mais a camisa do Brasil, né? Contribuir mais com o povo, né? A gente dá um jeito de estar contribuindo para que todos prosperem, né? É bem legal isso que o Diego está fazendo, né? Que é uma forma, ele prosperou e está também contribuindo para que os outros também prosperem. Transport. Né? Não adianta Bacana. nada, não adianta só eu ganhar dinheiro, né? Legal, mas e eu vejo o meio tudo pobre, né? Tudo não, né? A gente tem que ganhar para si e fazer com que o seu meio também prospere, né? Eu acho isso aí muito importante, né? E parabéns, Diego, né? Um bom aí 2022, 2023, 2024 e se Deus quiser aí vamos ter um país melhor que estamos a caminho. Olha que filho lindo! Quem que é? Mais um aí que vai fazer entrevista? Tudo bom com você? Opa, seja bem-vindo. Bem-vindo aí. Vamos Qual que é o lá. nome dele? Como? Felipe. Tá Felipe, no mudo, seu. Felipe, que time que você torce, Felipe? Tá no mudo, Diego. Corinthians, São Paulo, Santos e Flamengo. Nossa, é um Político, combo. hein? Que político. Isso aí. Legal. Galera, gratidão aí, um grande abraço. Parabéns pela família linda e pelo... Oi? Papai tem mais uma.
Peraí, não ouvi direito. Cortou. Fala de novo para nós. A Olivia, o papai tem mais uma. Tem mais uma? Sua filha, Olivia. Tá. Isso, legal, Olivia, legal. isso aí. Ela não é corintiana, não, né? Saiu. Bom, galera, gratidão aí. Muito obrigado, Diegão. Muito obrigado, Sidney. As doações continuam no ar. Um grande abraço, fiquem com Deus e vamos lá. Tchau. Obrigado, Abraço. gente. Fiquem com Deus também. Bons negócios.